deputado federal Eduardo Bolsonaro desafiou a esquerda a explicar quem é um tal de Paulo Freire. Eu, jumentinho amarelo, vou aqui dizer pra você, Eduardo, que tá meio com dúvida de saber quem foi, o que ele fez. Eu vou te dizer, Paulo Freire foi um cara formado em Direito, com 39 títulos de doutor honoris, quer dizer, honra de causa, 150 títulos de honras e medalhas, intelectual brasileiro mais citado em artigos acadêmicos pelo mundo todo. Paulo Freire nasceu em 1921 em Pernambuco, nordestino, que ficou conhecido nacionalmente e internacionalmente pelo seu método de ensino. Ele conseguiu alfabetizar 380 pessoas em 40 horas. Se for dividida aí, 1 hora por dia, foi em 40 dias. 380 pessoas. Como é que era o método Paulo Freire que é usado até hoje? Isso foi em 1963 para ensinar o aluno a alfabetizar essas pessoas, e essas 380 pessoas eram do interior do Rio Grande do Norte, de uma cidade chamada Angicos. Ele simplesmente usava a realidade delas, o contexto onde elas estavam inseridas. Por exemplo, se eu vou ensinar uma pessoa que trabalha com construção, pedreiro, como é que eu vou ensinar a palavra tijolo para ele escrever? Eu digo, meu amigo, escreva tijolo. O que é o tijolo? É algo que eu uso para construir casas. Só que Paulo Freire ia além. Ele dizia, você constrói casas com tijolo e você tem uma casa? Se você não tem uma casa, por que você não tem uma casa? Então ele dava ao cidadão, além da alfabetização, o senso crítico de pensar, de ficar perguntando os porquês sociais, políticos da sua época. Isso em 1963. Que veja, em 1964 foi o golpe militar, e durante a ditadura militar ninguém queria saber de ninguém alfabetizado, entendendo de política, entendendo de direito, não. 100 anos sem poder um analfabeto poder votar. E de repente eu tenho um cara que tá, além de alfabetizando, esse homem também tá ensinando senso crítico político para as pessoas. Vamos caçar esse cara, que esse cara é comunista, é do demônio, é uma pessoa que não presta. Foram caçar Paulo Freire e Paulo Freire foi exilado, quer dizer, ele foi embora, ele teve que fugir do país. Aí durante muito tempo ele ficou pela América Latina, depois foi para os Estados Unidos, onde ele foi professor, viu? Foi para a África, foi para a França, viajou por todos esses países. Foi exatamente enquanto ele estava fora do Brasil, ele escreveu as suas grandes obras, livros maravilhosos como Educação como Prática de Liberdade, A Pedagogia do Oprimido, um dos melhores livros de Paulo Freire. Tudo isso incomoda, né? Diz logo que é o que? É comunista. Quer dizer, eu alfabetizar, eu ensinar, tornar um cidadão um ser crítico, um ser que analisa o meio que está inserido, pergunta por que vive naquela situação. Eu lá quero alguém assim. Eu sou político e quero manter o poder. Quem quer manter um poder não quer ser pensante, não. Por isso que tem que tirar logo esse negócio de política das escolas. Porque ele foi caçado durante o regime militar porque ele estava alfabetizando as pessoas de uma forma que fazia a pessoa pensar como um ser crítico, um ser político. E aí ele foi caçado. E o que é que o Eduardo Bolsonaro é? O que é que ele representa? Representa exatamente as mesmas pessoas da época do golpe militar. Então tá certo, Eduardo, você não saber quem foi Paulo Freire, nem o que ele serviu para a educação, não só do Brasil, mas mundial. O ensino de Paulo Freire é um ensino que vai com a realidade daquele aluno. Uma senhora que trabalha na cozinha, eu vou ensinar ela a escrever a palavra cebola. Ela escreve cebola, aí eu digo, a senhora sabe por que quando a senhora corta a cebola, a senhora chora, os olhos ardem? O ácido sulfóxido de tiopropanol, ele é capaz de reagir com a água dos seus olhos e se transformar em um ácido que irrita seus olhos. É por isso. Mas aí eu digo mais.
mais, a senhora sabe por que no Brasil o preço da cebola é esse? O Brasil produz sua própria cebola ou ele importa de outros países? Por que a Holanda ela consegue exportar 17% da cebola consumida no mundo? Aqui no Brasil, o pequeno agricultor, ele também produz cebola, ele tem subsídios do governo, o governo ajuda esse pequeno produtor. É produzida onde a cebola? Só no norte? Só no nordeste? No sul produz? É importante economicamente? Tudo isso com a palavra cebola. Assim é a educação de Paulo Freire. É assim que a gente vai ensinando com o método Paulo Freire. Agora, Eduardinho Bolsonaro, eu falei de Paulo Freire, mas eu vou falar também de Olavo de Carvalho, o guru da educação, do norte que vocês estão dando para a educação brasileira. Olavo de Carvalho é o mesmo que diz que a Pepsi está usando fetos abortados para produzir o açúcar do refrigerante. Diz também que o Sol, ele gira em torno da Terra. Diz também que a física moderna e a teoria da relatividade é uma farsa. Ele disse isso, essas coisas que eu tô falando, ele diz desde a época do Orkut. Ele fala essas baboseiras. Então Isaac Newton e Einstein é ninguém para esse tal de Olavo de Carvalho. Digo mais, Olavo de Carvalho, ele já foi internado numa clínica psiquiátrica lá em São Paulo, nos anos 70. Você sabia disso? É o guru da educação. Ele já foi internado numa clínica psiquiátrica, o qual ele saiu, segundo o jornalista Renato Pompeu, que estava lá internado com ele, disse que ele saiu sem ordens médicas, quer dizer, ele não estava curado, ele estava meio louco. Você sabia também que esse Olavo de Carvalho já fez parte de seitas que adoravam aí bicho do rabão, o capeta e tal? Você sabia também que ele já foi acusado de se apropriar de milhares de dólares de alunos que se matricularam no curso dele de astrologia, que ele fazia propaganda aí dos cursos, os alunos se matriculavam, ele prometendo levar esses alunos para os Estados Unidos, os alunos pagaram e ele ficou com esse dinheiro, segundo a acusação. Aí a acusação feita de 1986. Esse é o guru da educação da Eduardo Bolsonaro. Ele escreveu um livro, o qual eu tive que ler para poder opinar. O título do livro é o seguinte: o mínimo que você precisa aprender para não ser um idiota. Cara, esse livro eu olhei, eu rabisquei, mas existe tantas partes absurdas. O cara simplesmente, ele pega a filosofia de caras sérios, de pessoas sérias, e ele espreme até sair toda a filosofia e ficar apenas ideologia. Jota, qual é a diferença de filosofia para ideologia? Filosofia é algo dinâmico, filosofia é uma questão, você faz uma pergunta e você quer respostas, você quer uma forma de compreender você como ser crítico, e ela é mutável, como dizia Raul Seixas, uma metamorfose ambulante. Já a ideologia não, ela é estagnada, parada, ela acredita naquilo e pronto, e ninguém pode chegar e pode mudar, não importa a ciência dizer, não aceita novas ideias, não aceita mudança. Isso é uma coisa conservadora. Daí nós temos um país onde as pessoas já acham que sabem de tudo, onde filosofia, pedagogia e psicologia não serve de nada, pode jogar no lixo, ciência pode jogar no lixo, e eu coloco para o Ministério da Educação pessoas que não entendem nada de educação. Bota economista, coloco policiais civil para ser chefe do INEP, ninguém com experiência e autoridade em educação. Nossos filhos, nossos adolescentes vão seguir que caminho? Não importa o que o governo faça, nós estaremos aqui lutando para que o jovem, para que o adolescente, para que seu filho, ele seja o que ele quiser. Ele quer ser um padeiro, ele vai ser padeiro. Ele quer ser um engenheiro, ele vai ser um engenheiro. Ele é que decide, ele como um ser crítico, ele como um herói que ele sonhou desde pequenininho, assistindo aí os Vingadores, o Homem de Ferro, o Hulk. Todos esses personagens eram que cientistas, pesquisadores, engenheiros, a construir um mundo melhor. E a gente só vai ter um Brasil competitivo, um Brasil que possa mostrar quem ele é e não ficar aí submisso a outros países. Basta de ficar vendendo para fora só vegetal, trigos, arroz, minérios e comprando a tecnologia. Enquanto a gente não investir em tecnologia, o nosso país vai estar fadado
fadado ao fracasso e à autoridade pessoas e criminosos que só querem se aproveitar do pobre. Gostou desse vídeo? Dá o like, se inscreve no nosso canal, compartilha o nosso vídeo. Não esqueça de se inscrever no nosso Instagram, que é Jumentinho Amarelo. Nós temos a nossa página no Facebook, que também é Jumentinho Amarelo. E nós temos até o nosso Twitter, que é Jumentinho Amarelo. Então aquele beijo e até mais!